E se eu te disser que existem 7 armadilhas invisíveis drenando sua abundância agora mesmo, sem você perceber? Tem gente pedindo prosperidade todo dia, acendendo vela, fazendo afirmação, visualizando a conta bancária cheia, mas o dinheiro não vem. Sabe por quê? Porque enquanto a boca pede, o corpo, a mente e o espírito estão transmitindo outra frequência. É como ligar para a pizzaria pedindo pizza, mas seu tom de voz, sua respiração, sua postura toda tá gritando: eu não mereço comer. E aí a pizza não chega. Essas armadilhas não moram no mundo lá fora. Elas vivem dentro de você. São padrões energéticos, crenças enraizadas, cicatrizes emocionais que você carrega desde criança. E o pior, você já se acostumou tanto com elas que nem sente mais. É como andar com uma pedra no sapato há tanto tempo que você esqueceu como é caminhar leve. Mas antes de a gente mergulhar fundo nessas 7 armadilhas, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal. Porque o que você vai ouvir agora não é conteúdo comum. É o tipo de verdade que incomoda, que cutuca, que tira você do lugar. E se está disposto a encarar isso, então você faz parte de uma minoria rara, os que realmente querem mudar. Vamos começar. A primeira armadilha é o medo disfarçado de prudência. Você conhece aquela pessoa que fala: eu sou só cauteloso? Que não investe em si mesmo porque ainda não é a hora certa? Que não muda de emprego porque pelo menos esse aqui é garantido? Que não abre o negócio porque e se der errado? Pois é, isso não é prudência. É medo vestido de bom senso. E o medo, meu amigo, é um dos bloqueadores mais poderosos da abundância. Porque o universo, a vida, Deus, como você quiser chamar, não responde ao que você fala. Ele responde ao que você vibra. E o medo vibra a escassez, vibra fechamento, vibra contração. Sabe qual é o problema? O medo é esperto. Ele não chega gritando: você é covarde. Não, ele sussurra coisas sensatas. Melhor esperar mais um pouco. Você precisa de mais preparo. E se você perder tudo? E você acredita. Porque faz sentido. Porque soa responsável. Mas enquanto isso, o tempo passa. As oportunidades evaporam. E você continua no mesmo lugar, seguro, mas preso. Tem uma história que me marcou. Conheci um cara anos atrás. Trabalhava numa empresa há 15 anos. Sempre falava que ia abrir o próprio negócio. Tinha o conhecimento, tinha a experiência, tinha até os contatos. Mas nunca saía do lugar. Todo ano a mesma desculpa. Ano que vem eu começo. Aí veio a pandemia. A empresa fechou. Ele foi demitido. E sabe o que aconteceu? Desesperado, sem opção, ele abriu o negócio. Em 6 meses estava faturando o triplo do que ganhava antes. Quando eu perguntei o que tinha mudado, ele riu sem graça e disse: nada mudou. Só que agora eu não tinha mais desculpa para ter medo. A vida às vezes te empurra, mas não precisa esperar o empurrão. Você pode escolher pular. A segunda armadilha é a culpa ancestral com dinheiro. Essa aqui é sutil. E é antiga. Muito antiga. Você já reparou como, lá no fundo, existe uma voz que diz que dinheiro é sujo? Que rico é desonesto? Que espiritualidade e prosperidade não combinam? Isso não nasceu em você. Isso foi plantado pelos seus pais, pelos avós, pela igreja, pela sociedade. Dinheiro não traz felicidade. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Quem tem muito é porque roubou de alguém. E aí você cresce carregando essa culpa. Quando ganha dinheiro, se sente mal. Quando quer mais, se sente culpado. Quando prospera, acaba se sabotando porque, lá no fundo, acredita que não merece. Já viu alguém que começa a ganhar bem e de repente surge um gasto inesperado? Ou recebe uma grana e logo depois fica doente, bate o carro? Não é azar. É autossabotagem energética. É o inconsciente dizendo: você não pode ter isso. E o mais louco, a gente defende essas crenças como se fossem verdades absolutas. Eu não ligo para dinheiro, sou espiritual. Tá, mas você paga aluguel com oração? Compra comida com energia positiva? A verdade é que dinheiro é neutro, é energia, é ferramenta. O problema nunca foi o dinheiro. O problema é a relação doente que a gente criou com ele. Tem gente que trata dinheiro como inimigo.
E aí fica surpreso quando ele não aparece. Cara, você não convida para sua casa quem você odeia, né? Então por que o dinheiro ia querer ficar perto de você? A terceira armadilha é o vício em luta. Essa é pesada. E eu sei que vai doer em muita gente ouvindo agora. A gente foi condicionado a acreditar que as coisas boas só vêm com sofrimento, que tem que ralar, suar, sangrar, que se não tá difícil não tá certo, que conquista de verdade só vale se vier com dor. E aí você cria um padrão. Só se sente merecedor quando sofre. Conhece aquela pessoa que vive no caos? Que quando a vida tá tranquila, ela mesma arruma um problema? Que se sente culpada quando as coisas fluem fácil? Pois é, isso é vício em luta. E olha que coisa louca. O universo te dá exatamente o que você pede. Se você acredita que precisa sofrer para merecer, ele vai te dar oportunidades infinitas de sofrer. Não porque é cruel, mas porque você programou o sistema assim. Eu lembro de uma mulher que atendia numa clínica onde eu ia. Trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana. Vivia reclamando de cansaço, mas recusava qualquer ajuda. Quando alguém oferecia para dividir o trabalho, ela dizia: "Não, eu dou conta, sempre dei." Um dia ela me confessou: "Se eu parar, eu sinto que não sou útil. Eu sinto que não mereço descansar." E ali eu vi. Ela não estava trabalhando para viver. Ela estava trabalhando para se punir, para provar algo, para validar a própria existência através do sacrifício. Esse padrão atrai escassez, porque a abundância flui. A abundância é leve. A abundância não precisa de drama para se justificar. Se você só consegue receber quando está no limite, você vai passar a vida no limite. E chamar isso de honra. A quarta armadilha é o pensamento de vítima disfarçado de consciência social. Cuidado, esse é traiçoeiro. Tem gente que vive falando da desigualdade, da injustiça, de como o sistema é quebrado. E olha, não estou dizendo que essas coisas não existem. Existem, e são reais. Mas tem uma diferença enorme entre reconhecer a estrutura e se identificar como vítima permanente dela. Quando você coloca toda a responsabilidade da sua vida lá fora, quando você acredita que não dá para vencer porque o jogo é sujo, você entrega o seu poder, você para de agir. Você vira refém da narrativa. E aí, em nome de uma consciência crítica, você na verdade está alimentando impotência. Eu já vi gente extremamente inteligente, cheia de potencial, desperdiçar anos culpando o governo, o patrão, a família, a sociedade. E sabe o que acontece? Nada. Porque reclamar não constrói. Ressentimento não transforma. Você pode reconhecer as barreiras e ainda assim escolher agir. Pode ver o sistema injusto e ainda assim criar seu caminho. Não é ingenuidade. É recusa de se render. Porque no final, a pergunta que importa não é: por que é tão difícil? É o que eu vou fazer com o que eu tenho agora. A abundância não espera você consertar o mundo. Ela espera você assumir o comando da sua própria vida. A quinta armadilha é a lealdade invisível à escassez da sua família. Essa aqui mexe fundo. E aposto que você nunca pensou nisso dessa forma. Você já reparou como é difícil prosperar além dos seus pais? Como algo dentro de você trava quando você está prestes a ganhar mais do que eles ganharam? Como uma culpa estranha aparece quando você está construindo uma vida melhor? Isso tem nome: lealdade inconsciente. A gente ama nossos pais. E no fundo, a gente não quer deixá-los para trás. Então, sem perceber, a gente se sabota para ficar no mesmo nível. Para não trair a história da família. Para não ser diferente. É como se existisse uma voz antiga sussurrando: se você for além, você vai estar dizendo que eles não foram suficientes. E você trava. Conheci um amigo que vinha de uma família humilde. O pai dele era pedreiro, a mãe, empregada doméstica. Trabalharam a vida inteira, nunca tiveram nada sobrando. E ele, com muito esforço, conseguiu se formar, abriu uma empresa, começou a crescer. Mas toda vez que o negócio dele decolava, algo dava errado. Ele perdia um cliente grande, fazia um investimento ruim, brigava com um sócio, sempre algo. Até que num processo terapêutico ele descobriu:
Ele não conseguia ganhar mais de R$ 5.000 por mês. Sabe por quê? Porque era quanto o pai dele ganhava no auge da vida. E ultrapassar esse número, para ele, significava trair o sacrifício do pai. Parece loucura, né? Mas é real. É a mente trabalhando em camadas que a gente nem imagina. E a verdade é, honrar seus pais não é repetir a pobreza deles, é justamente transformá-la, é fazer diferente. É pegar o sacrifício deles e usar como combustível para voar, não como corrente para ficar preso. Seu sucesso não diminui ninguém. Sua abundância não rouba de ninguém. Você pode amar sua origem e ainda assim construir um destino diferente. A sexta armadilha é a urgência disfarçada de ambição. Essa aqui é sutil, mas mortal. Você conhece aquela sensação de desespero? Aquele aperto no peito que diz, precisa ser agora? Aquela ansiedade que te faz tomar decisões impulsivas, pular etapas, forçar processos? Pois é, isso não é ambição, é urgência. E urgência vibra escassez. Quando você age com urgência, você está dizendo para o universo, eu não confio que vai dar certo. Eu preciso agarrar agora porque amanhã pode não ter. E aí você assina contratos ruins, aceita propostas que não fazem sentido, entra em negócios duvidosos. Tudo porque o medo de perder é maior que a sabedoria de esperar. A abundância não se constrói na urgência, ela se constrói na confiança. Tem um ditado que diz, a pressa é inimiga da perfeição. Mas eu te digo mais, a pressa é inimiga da prosperidade. Porque quando você está desesperado, você negocia mal. Quando você está ansioso, você atrai gente que sente isso e se aproveita. Quando você age com medo, você toma decisões que vão te custar caro. Já reparou que as maiores oportunidades da sua vida provavelmente não vieram nos momentos de desespero? Vieram quando você estava tranquilo, alinhado, confiante? Pois é. Porque a frequência da abundância não combina com o caos da urgência. E olha, eu sei que é difícil. Às vezes a conta está vencendo, o aluguel atrasado, o cartão no limite. Eu sei. Mas mesmo nesses momentos, você precisa respirar. Precisa centralizar. Precisa lembrar. Você já passou por coisa difícil antes e sobreviveu. Você vai passar por essa também. Só que agora, você vai passar de forma consciente. Não no desespero, na estratégia. A sétima armadilha é o apego ao sofrimento como identidade. E essa é a mais profunda de todas. Tem gente que construiu a vida inteira em cima da dor. A história que você conta sobre si mesmo é uma história de luta, de superação, de dificuldade. E isso te deu força, te deu propósito, te fez quem você é. Mas tem um problema. Se a sua identidade está baseada no sofrimento, você vai precisar continuar sofrendo para continuar sendo você. Pensa comigo. Se você é aquela pessoa que venceu apesar de tudo, o que acontece quando as coisas ficam fáceis? Você perde o papel, perde a narrativa, perde a identidade. E o inconsciente odeia isso. Então ele cria mais drama, mais problema, mais dificuldade. Não porque você quer sofrer, mas porque você precisa da dor para se reconhecer. Já viu alguém que vive contando as mesmas histórias de trauma? Que define toda a personalidade a partir do que passou? Que mesmo anos depois ainda vive naquele lugar emocional? Não é frescura, é apego. E o pior, a gente romantiza isso. A sociedade adora um sobrevivente, adora uma história de superação. Então você vira herói da própria tragédia. E inconscientemente não quer sair desse papel. Mas a verdade que ninguém quer ouvir é essa. Você pode honrar sua história sem viver presa nela. Você pode reconhecer a dor sem fazer dela sua casa. Porque se você só sabe quem é no sofrimento, a abundância vai te assustar. A paz vai te confundir. E você vai sabotar a própria felicidade só para voltar para o lugar conhecido. E aí eu te pergunto, você quer realmente mudar? Ou você só quer a ilusão de mudança enquanto segura firme nas correntes? Já passou por algo parecido? Me conta aqui embaixo. Então, você chegou até aqui. E se chegou, é porque algo dentro de você reconheceu essas armadilhas, sentiu o peso delas
viu o próprio reflexo em pelo menos uma dessas histórias. E isso, meu amigo, já é metade do caminho, porque a maior armadilha de todas não é nenhuma das 7 que eu te mostrei. É a cegueira. É passar a vida inteira preso sem nem saber que está preso. É morrer sem nunca ter percebido que as correntes sempre estiveram abertas. Bastava soltar. Mas agora você sabe. E saber muda tudo. Só que tem um detalhe. Saber não basta. Entender não transforma. Você pode assistir 1000 vídeos, ler 1000 livros, ter 1000 insights e continuar exatamente no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque transformação não acontece na cabeça. Acontece no corpo, na ação, na repetição diária de novas escolhas, até que elas deixem de ser escolhas e virem o novo você. E é aí que a coisa fica interessante. Cada uma dessas 7 armadilhas tem um antídoto, uma chave, um código que, quando ativado, não só desfaz o bloqueio, mas transforma o obstáculo em portal. Porque a verdade é que o universo não está jogando contra você. Nunca esteve. Essas armadilhas não são maldição, são testes, são convites para você despertar. Para você se lembrar de quem realmente é antes de todas as camadas de medo, culpa e dor serem empilhadas em cima da sua essência. Você não precisa se tornar abundante. Você precisa lembrar que já é. E as 7 chaves fazem exatamente isso. Elas não te dão algo novo. Elas removem o que está bloqueando o que já existe dentro de você. Vou te dar um exemplo prático. Lembra da primeira armadilha? O medo disfarçado de prudência? A chave para destravar isso não é ser corajoso. Não é repetir a afirmação na frente do espelho. É muito mais profundo. É aprender a reconhecer a frequência do medo no teu corpo. É perceber como ele se manifesta. Aquele aperto no peito, aquela voz que sussurra desculpas sensatas, aquela paralisia gostosa que te mantém seguro e pequeno. E quando você reconhece, você não luta contra. Você respira através dele. Você agradece pela tentativa de te proteger. E então, conscientemente, você escolhe diferente. Não de uma vez. Não num salto heróico. Mas em microdecisões diárias. Cada vez que você age apesar do medo, você reprograma o sistema nervoso. Você ensina o corpo que é seguro expandir, que é seguro confiar. E aí a mudança não é superficial, é celular, é permanente. Ou pega a segunda armadilha, a culpa ancestral com dinheiro. A chave aqui é reconciliação. É fazer as pazes com o dinheiro. É tratá-lo como aliado, não como inimigo. Tem uma prática simples, mas poderosa que eu aprendi. Toda vez que você gasta dinheiro, em vez de sentir culpa ou medo, você agradece. Você benze o dinheiro que sai. Você reconhece o fluxo. Parece bobagem? Pode até parecer. Mas o que você está fazendo é reprogramar a relação. Está dizendo para o inconsciente: o dinheiro não é problema, é solução. Ele circula, não acaba. E quanto mais eu honro esse fluxo, mais ele volta. E funciona. Não porque é magia, porque é psicologia energética. Você muda a vibração, muda o resultado. Agora, a terceira armadilha. O vício em luta. A chave aqui é permissão. Permissão para receber sem sofrimento. Permissão para merecer sem provar. E olha, isso é difícil. Porque você foi condicionado a vida inteira a acreditar que não merece descansar. Que não merece abundância se não ralou até o osso. Mas a verdade é que você merece pelo simples fato de existir. Você não precisa se justificar. Não precisa sangrar para ser digno. Você já é digno. E quando você internaliza isso, quando você permite que as coisas fluam, algo mágico acontece. Elas fluem. As oportunidades começam a aparecer sem esforço. Os encontros certos acontecem. O dinheiro chega de formas inesperadas. Não porque você ficou preguiçoso, mas porque você saiu do caminho e deixou o universo trabalhar. A favor de você, não apesar de você. A quarta armadilha. O pensamento de vítima. A chave é responsabilidade radical. É olhar para a própria vida e dizer: tudo que está aqui, de alguma forma, eu criei ou permiti. E se eu criei, eu posso recriar.
Não é culpa, é poder. É a diferença entre aconteceu comigo e eu participo disso. E quando você assume esse lugar, você para de esperar salvação. Você para de esperar o mundo mudar. Você vira o agente da mudança na própria história. Já a quinta armadilha, a lealdade à escassez familiar, tem uma chave delicada mas libertadora. Honra consciente. É honrar seus pais, sua origem, sua história, sem repetir os padrões. É dizer, eu te amo, eu te respeito, eu reconheço tudo que você fez. E é justamente por isso que eu vou fazer diferente. Não contra você, por você, para que o teu sacrifício tenha valido a pena. Quando você faz isso, algo se abre. Uma permissão ancestral. Como se os próprios antepassados te empurrassem para frente e dissessem, vai filho, faz o que a gente não pôde, voa. A sexta armadilha, a urgência disfarçada de ambição. A chave é confiança no tempo divino. É entender que existe um tempo para plantar e um tempo para colher. E que forçar o fruto a amadurecer antes da hora só estraga o sabor. É aprender a agir com intenção, mas esperar com fé. É trabalhar no que precisa ser feito, sem desespero. É saber que o universo não está atrasado. Você que está ansioso. E quando você alinha com esse fluxo, as coisas começam a acontecer no tempo certo. Não no teu tempo. No tempo certo. E por fim, a sétima armadilha. O apego ao sofrimento como identidade. A chave aqui é renascimento. É escolher uma nova narrativa. É olhar para o espelho e dizer, eu não sou mais aquela pessoa. Eu honro quem eu fui, mas eu escolho quem eu vou ser. É dar a Deus a versão de você que precisava da dor para existir. E dar boas-vindas à versão que pode existir na paz, na alegria, na abundância, sem culpa. E isso, meu amigo, é o verdadeiro ato de coragem. Não é enfrentar o sofrimento. É ter coragem de ser feliz, de prosperar, de viver leve. Porque no final, a vida não é sobre acumular conquistas. É sobre lembrar quem você sempre foi, antes de esquecer. Você não está aqui para sobreviver. Está aqui para viver, para criar, para transbordar, para ser a prova viva de que é possível transformar escassez em abundância, medo em fé, dor em propósito. E tudo começa com uma escolha. A escolha de ver as armadilhas, de reconhecer as correntes e de, conscientemente, soltá-las. Porque você pode. Você sempre pôde. Agora, eu sei que você pode estar se perguntando. Beleza, Saga. Eu entendi as armadilhas, entendi as chaves. Mas e agora? Como eu ativo isso de verdade? Como eu transformo tudo isso em resultado concreto na minha vida? E é uma pergunta justa. Porque insight sem aplicação é entretenimento. E você não chegou até aqui para se entreter. Você chegou para transformar. Então deixa eu ser direto com você. O que você acabou de ouvir é um fragmento, uma amostra, um vislumbre do que é possível quando você entende as leis invisíveis que governam a prosperidade. Mas existe um caminho completo, um mapa detalhado, um sistema que pega cada uma dessas 7 chaves e te ensina, passo a passo, não só a entender, mas a incorporar elas na tua vida. É o que eu chamo de códigos milionários. Não é curso, não é fórmula mágica, não é promessa vazia de ficar rico em 30 dias. É um processo de reprogramação profunda. É você aprendendo a linguagem que o universo fala. É você ajustando a frequência interna até que a realidade externa não tenha escolha a não ser se reorganizar. E olha, eu não vou te prometer que é fácil. Não é. Transformação nunca é. Mas eu te prometo que é real, que funciona. E que se você se comprometer de verdade, você vai olhar para trás daqui a 6 meses e não vai reconhecer a pessoa que você era. Porque quando você entende os códigos, você para de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. E aí, tudo muda. Então, se isso que você ouviu aqui mexeu com você, se você sentiu algo se mexer dentro do peito, se uma parte de você reconheceu a verdade por trás das palavras, talvez seja a hora de ir mais fundo. Se você já acompanha o canal, deve conhecer as 7 chaves, um conteúdo profundo que vai além de qualquer vídeo que eu faço aqui.
Lá, você recebe não apenas ensinamentos, mas códigos e práticas comprovadas para reprogramar sua mente rumo à abundância. O fragmento que você acabou de ouvir é só o começo. As 7 chaves completas, com todas as ferramentas práticas, todas as meditações guiadas, todos os exercícios de reprogramação, tudo isso está esperando por você. Mas a escolha é tua. Sempre foi. Você pode continuar onde está. Não tem problema. A vida vai seguir. Você vai sobreviver. Vai continuar fazendo o que sempre fez, colhendo o que sempre colheu. Ou você pode escolher diferente. Pode escolher o desconforto do crescimento. Pode escolher soltar as correntes, mesmo com medo. Pode escolher se tornar a versão de você que não precisa mais de desculpas, que não precisa mais de bloqueios, que simplesmente flui. Então respira fundo. Escuta teu coração e escolhe, porque o universo já escolheu você. Agora falta você escolher você também. Se você vai dar o próximo passo, comenta aqui embaixo. Eu escolho. Só isso. Porque tem poder em declarar. Tem magia em assumir. E eu quero ver teu nome nessa lista de corajosos que decidiram parar de viver pequeno. E antes de eu ir, uma última coisa. Esse vídeo não chegou até você por acaso. Nada chega por acaso. Você foi guiado até aqui porque está pronto. Porque é a tua hora. Porque a vida está sussurrando no teu ouvido. Agora. E quando a vida sussurra, você não ignora. Você escuta. E você age. Então honra esse chamado. Honra essa inquietação que está dentro de você. E transforma ela em movimento. Porque o mundo não precisa de mais gente acomodada. Precisa de gente que acorda. Que escolhe. Que ousa ser a mudança que veio causar. E você é um desses. Eu sei que é. Então vai. Escolhe. E mostra para o universo que você está pronto para receber tudo que sempre foi teu por direito. Aqui é Saga. Nos vemos no próximo vídeo.